Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso penúltimo encontro da Oficina de Educação Ambiental e Agroecologia, que faz parte do projeto Oficina de Capacitação e Educação Ambiental, uma prática voltada para o futuro. E esse projeto, ele inclui uma série de oficinas, das quais muitos fazem parte. A ideia é a gente olhar para a educação ambiental da forma mais interdisciplinar possível. Então, vocês tiveram a oportunidade nessas oficinas de terem um contato com o debate da educação ambiental sobre vários prismas. O nosso recorte é agroecologia, é agricultura sustentável, é ecologia, e dentro de uma perspectiva mais crítica, mais emancipatória, olhando mais para frente, uma visão mais progressista da educação ambiental, entendendo que há diferentes visões sobre ela, né? Se existem diferentes visões, possivelmente existem diferentes práticas, diferentes abordagens. Então, essas oficinas, elas procuraram ir por esse caminho, por um caminho da interdisciplinaridade, do diálogo com vários campos do conhecimento. E a gente está chegando nesses finalmente da educação ambiental e agroecologia da nossa oficina. A ideia hoje é a gente discutir essa abordagem mais crítica emancipatória, e vocês vão observar na aula de hoje que tem muita conexão com tudo que a gente vem conversando. Boa noite, Pedro. Então, toda essa conexão, ela faz parte, né, dessa construção desse conteúdo, onde a nossa visão de agroecologia, que tem, por essência, a crítica ao modelo da Revolução Verde, dialoga diretamente com a educação ambiental. O título geral da nossa oficina é um possível diálogo, porque existem poucos trabalhos que fazem essas conexões entre agroecologia e educação ambiental. Até dentro daquilo que a gente vem estudando, daquilo que a gente vem se orientando. Perto de outros campos do conhecimento, onde a educação ambiental tem uma relação mais próxima. A agroecologia, ela vem começando a fazer parte desses estudos dentro da educação ambiental. Então, a nossa ideia era fazer esse possível diálogo. E, analisando todo esse conteúdo, e a gente espera que vocês tenham gostado desse processo, a gente pode perceber que é uma relação possível, é uma relação necessária, é uma relação diferenciada, porque critica justamente o modo como as coisas, os alimentos, como a sociedade se reproduz materialmente, como tudo isso é produzido. Questiona o modo de produção, que é muito importante quando se quer ter uma educação crítica emancipatória. Nenhuma educação que não seja crítica emancipatória olha para o modo de produção. E nós olhamos a agroecologia como base científica, como movimento social, como conhecimento tradicional, olha para o modo de produção, ela não desconsidera essas relações. Então, hoje a ideia é que a gente faça essa discussão dessa abordagem em si, e na quinta-feira, né, nessa semana, na última aula, a gente socialize algumas experiências, para a gente encerrar tudo isso, toda essa possível relação de que a gente falou aqui. Então, hoje, o título da aula é Educação Ambiental Crítica e Emancipatória, algumas reflexões, a educação ambiental no Brasil, como ela se desenvolve, as diferentes abordagens, a agroecologia como uma possível síntese. É essa a ideia, que a gente faça essas conexões. Para tanto, nós iremos fazer um estudo dirigido de um artigo. Esse artigo está disponível na rede, está nas referências bibliográficas, então vocês podem depois fazer uma leitura geral desse artigo. É um artigo que foi publicado em 2021 na revista de Estudos em Diversidade, a REED. Os autores sou eu, o professor Flávio Reis dos Santos e a professora Maria Cristina dos Santos Bezerra. A professora Maria Cristina foi minha orientadora de doutorado, uma professora, uma educadora, pedagoga, que há muitos anos pesquisa, estuda, constrói a educação do campo, as escolas rurais, a escola no campo e do campo, e o professor Flávio dos Reis também, mas uma abordagem um pouco diferente da professora Maria Cristina, mas também é um professor pesquisador da área da educação rural.
Ele atualmente trabalha na Universidade Federal de Goiás e a professora Maria Cristina na Universidade Federal de São Carlos. E eles fazem parte de um grupo de pesquisa em educação no campo e do campo, chama-se GPEC, e da qual tive a oportunidade de participar enquanto era aluna de doutorado. Então, esse artigo, ele vai trazer essa visão da educação ambiental de forma mais crítica, procurando relacioná-la aos fundamentos da pedagogia histórico-crítica na educação do campo. Eu acredito que nem todas as pessoas aqui trabalham como educadores ou trabalham como educadores na zona rural, mas vocês vão perceber que, independente do local onde a escola esteja, essas reflexões, elas são gerais. Essas ideias, esses conceitos são gerais, mas o foco, ele acabou sendo a educação do campo por toda a nossa trajetória como pesquisadores, como professores. A minha atuação particularmente sempre foi na educação do campo, educação rural. Trabalhei com escolas técnicas, que é a escola que a gente pôde falar um pouquinho para vocês aqui nas aulas de agroecologia, que é a Escola Família Agrícola de Irapuru. Então, por isso, a ideia de trazer educação rural, educação do campo. Mas vocês vão perceber que essa dicotomização, essa separação, ela muitas vezes se apresenta de forma mais segregada do que real. De que a gente entende as coisas como uma totalidade. Ambos os locais, seja ele rural ou urbano, estão dentro de um mesmo modo de produção, então eles não fogem às categorias de análise, né, que estão aí para serem estudadas. Então, apesar da gente discutir isso, eu acredito que vocês vão poder se beneficiar desse conhecimento para levarem para as escolas que vocês trabalham, para os locais que vocês trabalham, porque a educação do campo ela tem uma proposta bem avançada, apesar das contradições, apesar das dificuldades, mas ela vem se construindo como uma possibilidade de transformação da educação, uma possibilidade de transformação da escola. E aí a pedagogia histórico-crítica, ela vem para compor toda essa reflexão, tá? Então, há um processo da pedagogia histórico-crítica, o próprio nome diz, né? É uma pedagogia que se importa com o conhecimento construído sobre a história, sobre as suas contradições, e ela é crítica. Ela olha para a história de forma crítica, olha para a realidade de forma crítica e propõe uma abordagem teórica e metodológica para subsidiar o professor, para subsidiar a professora, para subsidiar a escola, a coordenação, numa perspectiva diferente daquela tradicional. Então, aqui a gente vai falar de uma linha, de uma abordagem também, podemos dizer assim, da educação, das correntes pedagógicas, que vai muito mais para a linha progressista do que para a linha liberal. Tá? Então, o artigo, ele busca aprender o conteúdo dessa temática num processo histórico, com suas transformações, contradições, partindo do todo para as partes das partes para o todo. Então, é esse movimento dialético que essa pesquisa que está refletida nesse artigo buscou fazer. E é esse movimento do todo para a parte, da parte para o todo, que a educação ambiental crítica emancipatória também faz. Ela não olha para a educação ambiental de forma unilateralizada. Ela vai olhar para a educação ambiental de forma mais ampla, olhando para a categoria totalidade. E é esse exercício que esse artigo buscou fazer também. Tem foco na formação unilateral. O que seria esse conceito de formação unilateral dos sujeitos? Aqui a gente está falando especificamente dos sujeitos que moram no campo, mas é um conceito que pode ser aplicado para a população de modo geral, para as cidades e para o campo, para as escolas na cidade, para as escolas no campo. Que formação é essa? Essa formação que olha para os sujeitos como sujeitos históricos, que olha para o sujeito não apartado das relações sociais, não apartado do trabalho, não olha para o sujeito de forma individualizada. Não há, na formação unilateral, esse processo de dicotomização entre o trabalho intelectual. Então, falando da formação unilateral, se diferencia dessa formação hegemônica no modo de produção atual, que é a formação unilateral. É contraposição a essa formação que desenha toda a escola, toda a formação oferecida pela escola, que é uma formação
baseada na divisão de classes sociais, nas diferentes visões do real, como isso impacta na compreensão de mundo dos sujeitos quando eles são formados na perspectiva unilateral, porque a gente vai estar falando aqui de uma divisão entre aqueles que detêm a intelectualidade, aqueles que detêm a mão de obra, né, a força de trabalho. Então, essa dicotomização, ela reflete na nossa formação, na nossa compreensão da realidade. Como a gente foi formado vai refletir em como a gente enxerga a sociedade. E isso é bem claro, é bem dividido. Então, a gente, quando está no chão da escola, trabalhando na escola, a gente percebe claramente que existem outras abordagens, outras formas de fazer educação, de se fazer a escola. Então, a formação unilateral, ela vai de encontro a essa separação. Ela vai olhar pela disponibilidade que o ser humano tem em aprender, dominar, gostar, realizar, não necessariamente para uma formação que já, a partir da sua origem de classe, define toda a sua história. Então, olha para o ser humano na sua formação mais ampla, da sua formação mais na escola pública, em escolas de modo geral, mas a gente olha mais para a escola pública porque a gente sabe quem são os sujeitos que estão na escola pública, quem são os sujeitos que estão nas escolas privadas. Então, a gente percebe que a formação unilateral é uma formação proposital para os trabalhadores, para que tenham uma formação mais restrita, uma formação de uma educação voltada para a qualificação da mão de obra e não para a qualificação da intelectualidade, porque quando se tem uma formação unilateral, você dá condições para que o sujeito, para que o estudante, para que as pessoas consigam ter um maior poder de escolha, consigam ter um maior poder de transformação da sua realidade, porque compreendem melhor a sua realidade. E aí a gente está falando da formação de uma intelectualidade, de pessoas que vão conduzir a sociedade. Então, os trabalhadores hoje não conduzem a sociedade, não é? Eles não têm o real poder, né, de decisão, de escolha. Então, a formação unilateral, ela reconhece a necessidade de formação de um ser humano livre, livremente associado, que não haja essa separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, formação do ser humano completo. Então, formação unilateral é o ser humano completo, aquele que desenvolve todas as suas habilidades, que consegue se apropriar da cultura, do estudo, da ciência, do trabalho, de todo esse processo de construção do conhecimento, que tem clareza do seu conhecimento, né? Então, aqui na formação unilateral, a gente vai ter o conceito de educação e trabalho, de politecnia, ou seja, essa educação mais ampla, essa formação polivalente. Então, para aqueles que têm vontade de estudar sobre esse tipo de formação, tem um autor chamado Manacorda, um autor italiano, que discute muito sobre isso na área da educação. Hoje vocês vão ver que esse artigo ele vai trazer, e é uma proposta dele, é trazer os conceitos da teoria da educação, né? Que abordagens da educação, especificamente da pedagogia, ou seja, a pedagogia enquanto uma ciência prática educativa, ela está no âmbito da educação, mas ela tem orientações metodológicas, orientações mais práticas, e a ideia é essa, né, que a gente possa ter condições para qualificar a nossa prática como professor e como professora. Então, a questão da polivalência, dessa formação culturalmente mais ampla, é essa abordagem que a educação do campo vem trabalhando, que é a educação no meio rural. Por quê? Porque, historicamente, a educação do campo, na realidade, antigamente chamada de educação rural, ainda há essa perspectiva da educação rural, mas dos anos 80 para cá, 90 para cá, surgiu esse novo conceito da educação para as populações rurais, que é a educação do campo e no campo. Por que do e no? Porque é uma educação baseada na identidade dessas pessoas, baseada no local onde elas estão, e também acontece neste local, neste território. É uma questão de território também. E aí, quando se trata dessa perspectiva do território, quem são os sujeitos que repaginaram? Quem são esses sujeitos que trouxeram esse novo conceito enquanto a educação das populações rurais? Foram os movimentos
principalmente os movimentos sociais de luta pela terra, os movimentos de reforma agrária, com as necessidades históricas impostas a essas organizações de lutarem pela terra, conquistarem a terra sob certos aspectos, na terra, como a saúde, a educação, o lazer, a cultura, a independência. Então, todas essas questões que estão imbricadas na reforma agrária fizeram com que esse novo conceito de educação surgisse. É uma demanda histórica desses movimentos de conquistarem a terra, mas também precisarem conquistar a escola. E aí, nessa tentativa de buscarem essa nova escola, eles conseguiram também criar um novo conceito de escola, uma escola mais conectada com a prática social específica do meio rural, entendendo que não são dicotômicos, não são relações separadas, campo e cidade, há uma unidade total. Como eu disse, né, o conceito de totalidade ele é muito importante, mas a gente precisa analisar as partes para chegar ao todo. No movimento dialético, sempre, uma reflexão da parte chegando no todo e no todo para a parte. Mas há necessidade de estudar a parte, há necessidade de estudar o específico. E a educação do campo vem fazendo isso historicamente por meio desses movimentos sociais. Pensando uma escola nova. Foram negligenciadas de uma educação de qualidade, de uma comida de qualidade, de uma saúde de qualidade, porque como nós vimos durante essa oficina, onde estão os maiores problemas sociais? Nas zonas rurais. Então, há um processo de êxodo rural grandíssimo que não terminou, não acabou, ainda continua, né? Esse movimento de saída do campo, ele ainda continua porque as condições no campo são de dificuldade, de pauperização, de segurança alimentar, de falta de saneamento básico, de condições de moradia e de condições de escola. As escolas do campo, elas precisam de uma condição de existência, como a escola da cidade, elas não têm. Então, os movimentos conseguiram ressignificar isso, a partir dessa compreensão da sociedade, dessa prática social específica, analisando e tendo consciência da sua realidade e das demandas também do mundo globalizado. Não esquecendo disso, né? Voltando para a totalidade o tempo todo. Então, esse artigo ele fez esse caminho, essa possível relação entre a educação ambiental crítica e emancipatória, entre a pedagogia histórico-crítica e as escolas de educação do campo. E a agroecologia entra aqui muito pela sua crítica à agricultura convencional, à educação do campo, como ela vem dos movimentos sociais, e a questão produtiva da agricultura também foi questionada por eles, porque acessaram a terra, mas muitas vezes acessaram uma terra doente, acessaram uma terra com dificuldade produtiva, uma terra marginalizada, então tiveram que ressignificar também a agricultura. E a agroecologia veio para dar esse suporte para esses movimentos, que questionam, inclusive, a Revolução Verde, a modernização da agricultura, por todos os problemas e consequências que isso teve, que impactou diretamente na alimentação, diretamente na segurança alimentar. Então, as pessoas que estão nesses processos da reforma agrária são pessoas que antes de entrarem na terra, de ocuparem a terra, já estavam em condições de dificuldade. Porque você sair da sua realidade para ir para o campo, num processo de acampamento, que é o primeiro passo para a ocupação de uma terra, num acampamento, você está embaixo de uma barraca de lona preta, é porque a sua condição anterior estava muito ruim, estava com muita dificuldade, e em todos os casos são situações de vulnerabilidade social. E continuam na vulnerabilidade mesmo estando embaixo de uma barraca de lona preta. Então, há um processo de luta, há um processo de melhoria da qualidade de vida que está intrínseca na reforma agrária. A reforma agrária não é apenas a divisão de terras, ou a doação, entre aspas, da terra, ou a concessão da terra, né, a homologação da terra. Não é só isso. Está falando de fixação na terra, de permanência na terra. Como permanecer na zona rural, como permanecer num assentamento de reforma agrária, em todas essas condições que eu falei para vocês, como permanecer? Como se reproduzir materialmente? Então, a reforma agrária, enquanto política estatal, ela precisa garantir saúde, educação, precisa garantir comida, precisa garantir, enquanto política pública, para que as pessoas consigam
permanecer. Por isso que dentro da reforma agrária há uma série de desistências, né? Há uma série de problemas, porque é muito difícil morar na zona rural, para ter acesso aos bens, né? Acesso às políticas. Então, os movimentos sociais, historicamente, dos anos 80 para cá, principalmente, construíram novas formas, construíram novas possibilidades. Haja vista que o Estado nem sempre está presente, garantindo todas essas questões, todas essas necessidades para as pessoas que estão assentadas. E a educação rural e a educação do campo e no campo, ela veio com toda essa proposta de olhar para a realidade, de transformar a realidade, a condição dessas pessoas. Por isso que nesse artigo a gente procurou relacionar, porque quando ela traz isso, quando a Escola do Campo traz essa reflexão de todos esses problemas sociais que tem na zona rural e como resolvê-los, quando a escola faz isso, ela faz através de qual documento? Ela faz através de, como que ela faz isso? Só pela crítica, só pela fala? Não. A escola faz isso através do seu projeto político-pedagógico. Ela faz isso na organização do trabalho pedagógico. Há uma orientação, há uma construção política e pedagógica. Então, é lá que a gente procura isso, é nesses documentos, porque esses documentos orientam a prática do professor, orientam a condução de uma coordenação pedagógica, de um gestor, no projeto político-pedagógico. Essa é a construção desse artigo. Tá ruim, né? Maravilha, Maria Luísa, obrigada. Se cortar de novo, vocês me avisam, tá? Então, a gente estava fazendo essa reflexão da educação do campo, o tanto que ela pode subsidiar através da construção dos seus projetos políticos pedagógicos, através da organização do trabalho pedagógico, através dessas diretrizes políticas contidas nos documentos da escola. E é a partir disso que a gente buscou fazer essas relações todas, né? Porque elas tinham um porquê, tinham uma condição de acontecer. Essa foi a nossa intenção com a construção desse artigo. Então, quando a gente fala da educação ambiental, a gente consegue olhar para ela em várias áreas do conhecimento, pensando em interesse de estudo, pensando em produção científica. Você encontra educação ambiental na área da educação, na área da geografia, da educação física, do direito, da biologia, da enfermagem, da administração, da agronomia, da farmácia, da antropologia, da sociologia, da filosofia. Então, há uma série de estudos que buscam relacionar a educação ambiental com outros. A essência, ela é transdisciplinar. Ela precisa estar em todas as áreas do conhecimento para que ela seja efetiva, como a gente viu aí nos nossos últimos encontros. Se ela não consegue ser interdisciplinar, se ela não alcança todos os campos, ela fica alienada. Ela fica apartada dos problemas sociais, só olhando para as questões ecológicas. E só olhar para as questões ecológicas, os problemas não se resolvem. Então, no âmbito geral, esses estudos, eles sempre procuram relacionar meio ambiente, sociedade e educação, capitalismo e meio ambiente, disciplinas se ocupam em estudar. E é a partir disso que a gente consegue qualificar a nossa prática. Então, o que a gente tem, enquanto processo histórico, para chegar no que a gente está hoje aqui em educação ambiental? Que processos que a gente passou, que culminaram na reflexão de que os rumos que a gente está tomando para o desenvolvimento da humanidade não são os melhores, e que a gente está numa situação de contaminação e de problemas ambientais dos mais variados. Quando isso começa? Então, vamos lá. A gente estava falando sobre os processos de transformação produtiva e que isso intensifica os problemas ambientais, né? E a gente discutiu isso durante toda a oficina. Todo o processo de modernização, todos os processos de avanço tecnológico, inclusive, que fizeram com que isso impactasse diretamente nas nossas vidas, né? Inclusive na sociedade, no meio ambiente, em todas as áreas da vida e da sociedade, dos seres humanos, trazendo graves problemas. Os impactos da Revolução Verde nos biomas, os processos de degradação ambiental dos biomas, todos eles, inclusive com o avanço da fronteira agrícola para o Cerrado, para a Amazônia. Então, tudo isso, todo esse contexto histórico culminou nessa necessidade de esse estudo na área de educação ambiental e nas diferentes áreas do conhecimento, como ela se relaciona com as diferentes áreas do conhecimento. Então, os processos de esse binômio urbanização, industrialização,
que começou com o Getúlio Vargas, veio com uma nova roupagem na ditadura militar, foi readequado no neoliberalismo e amplamente aprofundado no êxodo rural, que culminou na pauperização das pessoas que moram no meio rural, e isso intensifica também os problemas sociais na cidade, porque aí a gente tem aumento das periferias e as vulnerabilidades sociais também se agudizam. Então, todo esse impacto que gerou também fez surgir uma contraposição a essa realidade, que são os estudos sobre a educação, que foi dando um novo destaque para a educação do campo, que está associado com a educação ambiental, né? Concentradas no desafio de tornar a escola um espaço de análise, discussão e reflexão desses problemas, das questões políticas e sociais globais. Então, toda essa realidade da industrialização, da urbanização, da modernização, que gerou uma série de impactos ambientais, fez com que a educação, em especial a educação do campo, por toda essa questão dos movimentos sociais de luta pela terra, do qual a gente comentou aqui, fez surgir essa escola com uma proposta em que ela tem que analisar, discutir e refletir sobre as questões políticas. Essa ideia de escola onde você está ali para ter acesso ao conhecimento de forma fragmentada, compartimentalizada, desconectada da realidade, já não cabe. Já não tem espaço mais para esse tipo de escola. A gente precisa pensar numa escola em que as questões políticas globais, os desafios que nós vivemos em todas as disciplinas. E a educação ambiental faz isso, porque ela é, em sua essência, interdisciplinar e transdisciplinar, multidisciplinar. Ela precisa estar presente em todos os âmbitos da nossa vida para que realmente as transformações aconteçam. E quando a gente fala de uma educação ambiental crítica, emancipatória, a gente está falando justamente de transformação. A gente está falando de mudanças, né? Então, a gente está olhando para um horizonte, olhando para o futuro, pensando em mudança, e a escola precisa estar relacionada com isso. E a educação do campo e educação rural? O que seria? Então, esclarecemos que a educação do campo, de acordo com Roseli Caldarte, pode ser entendida como aquela que Roseli Caldarte é uma das grandes teóricas do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ela é uma educadora, pedagoga, doutora em educação, que historicamente vem conduzindo essa ideia de educação rural, dessa educação do campo, que surgiu lá na década de 80, 90, com o surgimento do próprio movimento. E aí, hoje, nós temos um conceito bem formado, existem uma série de experiências de sucesso nessa área, nos assentamentos de reforma agrária e também entre os agricultores familiares. Okay? Então, essas são em áreas rurais, mas que tem esse contexto da agricultura familiar e de assentados e acampados da reforma agrária. A Roseli Caldarte faz parte, ela é uma referência teórica dos movimentos, é responsável por essa construção teórica e metodológica da educação do campo. E como que ela nomeia? Como que é esse conceito? A educação do campo, ela é um fenômeno da realidade brasileira atual. Protagonizada por quem? Por trabalhadores do campo e suas organizações. Podem ser trabalhadores, inclusive, assalariados, trabalhadores da agricultura familiar e trabalhadores que estão nos assentamentos de reforma agrária, que visa incidir sobre a política de educação, que visa construir, inclusive, uma nova política de educação, desde os interesses sociais das comunidades camponesas. Então, uma política pública de educação diferenciada, construída pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo, organizações enquanto movimento, enquanto sindicato, enquanto cooperativa, associações, mas baseadas nos interesses desses sujeitos, baseados nas comunidades, nas suas demandas, que são inúmeras. Sujeitos arremetem às questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e ao embate de classe entre projetos de campo. Que projetos de campo? Então, a gente olha para o campo brasileiro, olha para a questão agrária é um componente muito importante, a gente vê uma movimentação de projetos. Então, a gente tem um projeto hegemônico, que é o projeto protagonizado pelas organizações do agronegócio, que é
é o projeto hegemônico, e o contra-hegemônico são os projetos que estão relacionados à agricultura familiar, às populações tradicionais, aos povos indígenas, aos assentados de reforma agrária, e todas aquelas categorias sociais que a gente discutiu na aula de segurança alimentar e nutricional, aos projetos relacionados à agroecologia. Então, tem dois projetos claros, bem construídos no campo hoje. Um hegemônico e maior, e outro contra-hegemônico e ainda menor, que é a agroecologia e todo esse campo de atuação crítico, que olha para a sociedade de forma historicizada, que olha para a sociedade de forma consciente, que tem compreensão de como as coisas, de como a sociedade funciona. Então, a educação do campo, ela tem essa clareza também. Entre lógicas de agricultura, que é a agroecologia, que lógica que está embutida? A lógica do pacote tecnológico ou a lógica agroecológica? São duas lógicas muito distintas, que têm implicações no projeto de país e de sociedade, que é aquilo que a gente disse da formação unilateral. Quando a gente tem clareza de que tipo de formação, de que tipo de ser humano que a gente quer formar na escola, a gente está falando de projeto de país, a gente está falando de projeto de sociedade. Então, se nós, enquanto profissionais, enquanto professores e professoras, pessoas que estão no campo da educação ambiental, que estão no campo da defesa do meio ambiente, nós precisamos entender que todo o processo de formação, que isso precisa acontecer, todo esse processo educativo de que a gente fala, ele tem implicação na construção de um projeto de país, porque, obviamente, estamos falando de educação, estamos falando de futuro. Estamos falando de como será a atuação dessa criança que está tendo acesso a essa educação ambiental, esse jovem que está tendo acesso a essa educação ambiental. Ela precisa ter uma intencionalidade. A questão da intencionalidade é muito importante. A educação do campo tem isso. Por quê? Porque ela olha para a educação, olha para a escola, sob um viés, ou seja, com um recorte. Qual o recorte? O recorte das comunidades camponesas. Se ela olha com esse recorte, ela vai olhar para os seus problemas, para as suas demandas, para as suas necessidades. Então, olhando para isso, quando joga-se luz sobre isso, nós pensamos em alternativas. O que fazer? Porque os problemas estão aí. Nós temos uma série de lacunas a serem preenchidas. O que fazer? Esperar? Esperar uma ação do Estado, uma ação do terceiro setor, que existe, claro, mas nós, enquanto organizações populares, também podemos fazer isso. Os movimentos também podem fazer isso por si. Né? Então, há projetos em disputa, há projetos de país, de sociedade, e concepções de políticas públicas também. Então, a educação do campo, a educação rural, a educação no e do campo, ou seja, a educação que está sendo feita lá no campo, ela olha para as concepções de política e exige a construção de uma política pública específica para essa população. E aí está pensando na formação humana como um todo. Não é apenas a educação institucionalizada na escola ou restrita à escola, mas é uma educação que vai olhar para o tudo. E nós podemos utilizar, nós podemos beber dessa fonte, enquanto professores que estão na zona urbana, e qualificar a nossa prática, olhando para essas experiências em educação do campo, educação rural, que são de sucesso, que conseguem construir os seus PPPs, os seus projetos políticos pedagógicos, mais alinhado à realidade. Em que contexto essa escola está, como fazer para que a comunidade se envolva de alguma forma, que ações que a gente pode fazer enquanto professor, para que esse conhecimento, esse saber sistematizado, ele se torne um saber útil, um saber que tenha que ressoe nesses sujeitos que estão aprendendo, ressoe de forma positiva, ele consiga ir para a sociedade como uma pessoa adulta, consiga questionar, consiga ter uma visão crítica, e aí escolher melhor seus representantes políticos, ter uma atuação profissional mais alinhada aos seus princípios, que ele consiga, que esse sujeito, que essa pessoa consiga, a partir desse conhecimento, desse saber sistematizado, transformando esse saber em útil, em utilidade, também atuar de forma profissional mais conectado, com maior consciência, com maior poder de transformação. Então, a educação ambiental, esse conceito que a Roseli Caldati traz, ele é bem claro, ele deixa bem claro que esse fenômeno que ela chama, que é um fenômeno, né, que é uma coisa nova na realidade brasileira,
ela tem condição de transformar a realidade. Já tem experiências de escolas do campo muito avançadas. Há propostas de ensino superior, ensino técnico, sem que esses sujeitos precisem sair da zona rural. Porque um dos grandes entraves à continuidade da escolarização, a continuidade do acesso aos outros níveis de instrução, que não sejam só os níveis básicos, só ler, escrever e fazer operações matemáticas, ou seja, ter acesso à cultura, ter acesso ao conhecimento mais profissionalizante, que ele seja construído também nas zonas rurais, para que principalmente a juventude não precise sair do campo e morar nas periferias da cidade para ter acesso a uma educação de baixa qualidade. Né? Para que a gente possa construir essas escolas baseadas na realidade, no campo, fazendo essas conexões todas que a Roseli fala, né? As questões do trabalho, da cultura, do conhecimento, da luta sociais dos camponeses. Que luta é essa? A luta pela permanência, a luta por reprodução social, para a saída das inseguranças, as lutas sociais dos camponeses. Então, pessoal, é tudo isso que a educação do campo ela preconiza, ela realiza, e que nós podemos nos subsidiar, nos beber dessa fonte, né, que é tão rica e que faz tantos questionamentos que podem qualificar. Então, entre as organizações dos trabalhadores, das trabalhadoras no campo, sindicatos, cooperativas, associações, movimentos, como é o caso do Movimento Sem Terra, que é um dos maiores movimentos sociais da América Latina e do mundo, eles vêm historicamente construindo muita coisa, construindo muito conhecimento, construindo muitas ideias, e que hoje estão sendo, estão sendo olhadas, estão sendo estudadas. É esse campo de estudo que esse artigo traz, que existem muitas correlações que podem ser, e a gente possa conseguir sair dessa condição de degradação, olhando para frente, visualizando um local, um planeta Terra, onde todos possam viver em condição de justiça social, em condição de segurança alimentar, em condição de saúde integral, em condição de acessar o lazer, a cultura. Então, a formação escolar desses sujeitos que vivem no mundo rural, que vivem no meio rural, precisa estar conectado com a realidade social, econômica, ambiental, as contradições e contrariedades que caracterizam a sociedade que a gente vive atualmente e que vão interferir na compreensão da realidade do local. É aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. É sempre olhar para a categoria totalidade. Ela é muito importante. Porque quando a gente olha para a totalidade, eu consigo... A formação escolar no meio rural vem discutindo e vem querendo fazer nos seus projetos pedagógicos, que é conectar a realidade com a realidade maior, a realidade macro, com a realidade local. E aí, a partir dessa conexão, conseguir chegar numa formação mais crítica, de uma formação mais ampla, de uma formação unilateral, de uma formação de um ser humano genial, que atinja todas as suas capacidades, que consiga apreender, que consiga olhar para a realidade, ter uma compreensão do que é real, que saia da condição de alienação, com a prática social global e com a prática social local, que são indissociáveis. Quando a gente olha para um e não para outro, de forma total, isso deixa lacunas. De uma formação que seja unilateral, que é essa formação que coloca o ser humano historicamente, que ele se reconheça em liberdade. Essa é a formação unilateral. Então, a educação ambiental, ela pode ser aprendida como? Que conceito que tem a educação ambiental? E aí a gente trouxe aqui. Então, pessoal, mais uma vez, né? Falando desse conceito da educação ambiental lá na Política Nacional de Educação Ambiental, e o tanto que ela dialoga com essa formação que a educação do campo vem trazendo, essa formação conectada à realidade. Essa citação diz o seguinte: o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, vejam bem, a compreensão de educação ambiental nos possibilita olhar para a realidade de forma
conectada com o nosso dia a dia. A gente consegue fazer essas conexões entre a realidade micro e a realidade macro. As ações da educação ambiental no universo educativo, elas se destinam a quê? A integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade. Não é uma vertente, uma única dimensão a sustentabilidade. Ela não é puramente ecológica. Ela é ambiental, ela é social, ela é ética, ela é cultural, ela é econômica, ela é espacial, ela é política. Isso está no PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, que está nas diretrizes curriculares para a educação. Então, há necessidade de se conectar às múltiplas dimensões da sustentabilidade, não exclusivamente à ecologia, às questões pontuais, às questões que envolvem ou que se apresentam apenas como ecológicas. Elas precisam ser conectadas à economia, elas precisam estar conectadas à realidade social das pessoas. Próxima entre a educação do campo, pela sua concepção de educação, pela sua concepção principalmente de escola, com a pedagogia histórico-crítica, que tem essa visão crítica da pedagogia, histórica da pedagogia, a gente vai falar um pouco disso um pouquinho para frente, e com a educação ambiental como um todo. Então, como que a gente consegue, mesmo não estando lá no campo, estando na cidade, se apropriar desse conhecimento, desses estudos, para qualificar a nossa prática? Então, as contribuições da pedagogia histórico-crítica para a educação do campo, em imbricação à educação ambiental, na perspectiva de relacioná-las aos aportes teóricos da educação ambiental crítica, que vem sendo desenvolvida no Brasil desde os anos 80. Então, a relação que a gente buscou nesse artigo, e que faz todo sentido pela construção dessa oficina que a gente faz de educação ambiental e agroecologia, é justamente essas formas críticas que a pedagogia histórico-crítica faz, essa construção mais alinhada à compreensão da sociedade, à compreensão do modo de produção, a educação do campo, que também faz isso, e a educação ambiental crítica, que também faz isso. Diferente da educação comportamental conservadora, que existe também, que é a visão mais hegemônica. Então, esses processos de contextualização, ou seja, de compreensão da realidade, qualificada, vai favorecer uma formação mais unilateral, uma formação onde as pessoas elas têm condições de se desenvolverem plenamente. Elas têm condições de refletirem sobre a sua realidade, sobre a realidade global, e com poder de transformação. Então, a educação ambiental ela vai se transformar, ela vai estar inserida no currículo, quando todas essas relações forem feitas de verdade. Aí ela vai ser curricular, entendendo aqui o currículo como um caminho, um caminho sendo construído, não algo estanque, compartimentalizado, mas o currículo escolar como um todo, não apenas como uma disciplina, que normalmente a gente olha para o currículo como disciplina, quanto ementa, quanto conteúdo curricular, mas o currículo é mais do que isso. O currículo é todo o caminho que o estudante faz durante o seu percurso dentro da escola, da universidade, e, né, todos esses espaços de instrução cultural que nós temos, né, esses espaços chamados escolas, universidades, centros de formação. Então, o currículo é todo esse caminho. Quando a gente olha também para o currículo assim, de forma crítica, olhando para o currículo para além de disciplina, para além de uma mera obrigatoriedade, eu preciso dar essa disciplina, eu preciso oferecer essa disciplina dessa forma, e aí, bom, ok, ofereci, aprendeu bem, não aprendeu tudo bem também, não é nesse caminho, é um caminho de apropriação do conhecimento, é um caminho onde esse conhecimento, ele tem validação no meu dia a dia, ele está no meu cotidiano, e a educação ambiental tem todas as ferramentas para fazer isso, desde que ela seja contextualizada, desde que ela parta da prática social e volte para a prática social de forma qualificada. Esse é o processo que a pedagogia histórico-crítica faz. Ela parte da prática e volta para a prática. Ela não está só no plano da construção das ideias, da abstração, do conhecimento puramente, né, conhecimento pelo conhecimento em si, mas não, ela está voltada para a transformação social. Esse é o objetivo da educação ambiental e da educação do campo. E aí, partindo para um dos subtemas desse artigo, né, que é a educação ambiental e as possibilidades de interlocução com a educação do campo.
O que a gente procurou fazer nesse momento do artigo? É analisar de onde veio essas conexões. E a primeira dela é falar das questões históricas, que são todas caminhantes, lado a lado. Tanto a educação ambiental, como a agroecologia, como a educação do campo e os movimentos sociais. Então, a década de 60, 70, 80, elas são muito importantes. A década de 60, porque questionou tudo isso, questionou todo o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento do modo de produção, e a década de 70 e 60, ela é um período de adesão das políticas públicas à regulamentação das questões do meio ambiente. É quando toda essa crítica que o movimento de contracultura fez na década de 60, aos problemas de degradação ambiental, a todos os problemas da sociedade. Então, aqui a gente está focando no meio ambiente, mas se a gente for analisar historicamente o período da década de 60, muitos outros questionamentos foram feitos, inclusive da própria organização da sociedade. Mas a década de 70, ela conseguiu expressar toda essa indignação através de política pública de regulamentação. E aí, onde isso reverberou no Brasil? Em 81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA. Essa política, ela vai delinear toda a questão do meio ambiente e da educação ambiental que decorre dela. Então, é a construção da política, a importância da construção da política, porque é ela que vai definir, é ela que vai garantir que tudo que a gente propõe enquanto professor, que tudo que a gente construa, tenha uma aderência ao Estado, à regulamentação, tem uma aderência ao currículo, ao projeto pedagógico, é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, para vocês verem, a questão da educação ambiental, ela não nasce na escola, ela nasce das questões e das organizações do meio ambiente. Houve uma necessidade lá e ela foi debatida depois pelos educadores, pelas escolas, pelas instituições de ensino e tudo mais. Então, o processo de elaboração dessa política, ela não foi consensual, ela teve uma série de conflitos, porque é aquilo que a gente disse na aula de segurança alimentar, a política ela é construída a partir de conflitos, a partir de contradições, então, não necessariamente se chegou a consensos. Então, você tem, na construção da política de meio ambiente, duas vertentes, né? Você tem a vertente que se apoia, que defende o desenvolvimento econômico orientado pela industrialização e pela urbanização, que vem aí desde os anos 30, desde os anos 1930, né, com Getúlio Vargas, e também o grupo, e os grupos, que vêm dos movimentos internacionais de defesa da preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, que foram orientados pelas conferências, aquelas conferências que a gente pôde discutir na primeira aula de educação ambiental aqui nessa oficina, né? Foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972, a primeira conferência, então, nos anos 70. Eles começaram esse processo de política pública. A Conferência de Belgrado, em 75, e a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi, na Geórgia, em outubro de 1977. Então, toda essa década, através das conferências, ela deu esse tom, contrapôs o tom, esses grupos que vieram dessas conferências internacionais, que são fruto, que se organizaram a partir dessas conferências da década de 70, houve esse conflito com esse outro grupo que defendia, né, o desenvolvimento econômico orientado pela industrialização e urbanização. Esses dois grupos que acabaram impactando na construção da política. As discussões teóricas em torno dessa temática, da educação ambiental, ganharam expressão nos anos 80, por conta desses movimentos sociais, por conta das ONGs, né, das organizações não governamentais, e pelo despertar de uma produção acadêmica científica sobre o assunto. Então, na década de 70, as conferências, na década de 80, os movimentos sociais e a produção científica. A produção científica ela começa a ganhar contorno nessa época, e reverberou na construção do Programa Nacional de Educação Ambiental, reverberou na construção da política de meio ambiente no Brasil. Então, no que diz respeito à educação, a gente tem aí no ano de 99 o Programa Nacional de Educação Ambiental, que foi orientada, né, estava dentro dos parâmetros curriculares nacionais e da Lei 9.795, de 99. Então, desde a década de 70, a gente foi ter
todo esse processo de discussão para chegar em 1999, para que isso fosse delineado na área da educação. É um processo longo, né? É um processo de décadas, né? De década, para que a gente consiga criar uma política pensando no Brasil, que tem um contexto ambiental muito rico, um país biodiverso, mas nós sabemos que há uma série de entraves, né? Porque quando você tem hegemonicamente a orientação para o desenvolvimento econômico, baseado na industrialização e na urbanização, e quando isso é a visão predominante, as questões ambientais elas ficam secundarizadas e a gente tem aí uma série de problemas ambientais. E elas justamente se incidem nas populações vulneráveis. E aí a gente tem o racismo ambiental, onde estão as pessoas mais empobrecidas, qual a cor da pele dessas pessoas, qual a renda dessas pessoas e o que elas sofrem. Então, os impactos ambientais, elas estão incidindo sobre essas populações. E estão incidindo globalmente no sul do planeta. Então, tudo isso, toda essa conjuntura dessa época construiu a política que a gente tem hoje de educação ambiental. Influência de diversos setores sociais na construção histórica da educação ambiental no Brasil, o movimento de contracultura, como eu disse, na década de 60, toda essa expressão cultural, sociocultural, estética desse ano, que influenciou a própria expressão educação ambiental em inglês, né? A primeira vez que essa expressão surge é na década de 60, em 1965, na Grã-Bretanha. Então a gente vê essa região, né? Esse lugar no mundo como um lugar de grandes reflexões em torno da educação ambiental. O surgimento da educação ambiental no Brasil, ela foi marcada pelo autoritarismo, por uma política econômica desenvolvimentista, que são características fundantes da ditadura civil-militar no Brasil, né? Essa linha tecnicista, essa visão tecnicista, ela influenciou, inclusive, a política de educação ambiental. Por isso que hoje, dentro dessas duas abordagens que nós temos da educação ambiental, a abordagem tecnicista, ela é a predominante, porque ela veio desse processo histórico. Foi assim que ela foi construída no Brasil, durante a ditadura militar. Isso reflete, inclusive, nas linhas teóricas e nas práticas, e no porquê a gente se encontra numa situação tão emblemática com relação à educação ambiental, né? Historicamente vem sendo discutida, mas tem reverbera pouco na sociedade, não é mesmo? Já vista as mudanças climáticas, os problemas de ordem globais que a gente está vivendo aí, né? Com tudo que diz respeito ao meio ambiente. Nesses termos, não podemos deixar de apontar a forte mediação do Estado brasileiro. Nesses termos, a gente não pode deixar de apontar a forte mediação do Estado brasileiro nesse processo de constituição do debate e da política ambiental brasileira, em detrimento da sociedade civil e da cultura, e de uma cultura de participação social. Então, a política de educação, a política de meio ambiente, a política de educação ambiental teve um protagonismo muito grande dentro do Estado. O Estado, em detrimento da participação social, em detrimento da participação das pessoas, das organizações, da sociedade civil. Né? Apesar de haver uma predominância de uma concepção conservadora, a educação ambiental também sofreu forte influência de correntes socialistas e anarquistas em seu processo de construção. Durante esse processo histórico, principalmente quando surge essa política de meio ambiente, a educação ambiental ela começa a ter importância no país, a gente estava vivendo a perseguição e a tortura da ditadura militar, muitos militantes de esquerda, que estavam organizados nos partidos de esquerda, eles migraram para os movimentos ambientalistas. Por uma questão estratégica, por uma questão de sobrevivência mesmo, porque foram brutalmente perseguidos, assassinados, torturados. Então, essas influências das correntes socialistas e anarquistas, elas vieram justamente desses militantes que migraram dos partidos comunistas de esquerda da época e acabaram se envolvendo com o movimento ambientalista. Isso acabou gerando esses conflitos de que a gente comentou aqui, dos processos de construção, porque essas ideias eram diametralmente opostas às ideias marcadas da ditadura militar sobre o meio ambiente, que foram construídas sobre essa ideia desenvolvimentista, tecnicista, pouco importando com a realidade.
enfim, com as transformações. Então, durante a repressão política e social da ditadura, muitos militantes mudaram aí o seu ativismo, de um ativismo social para um ativismo mais ambientalista, né? E isso impacta a construção da educação ambiental. É nos anos 70 que tem a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, isso impactou muito na política de educação ambiental. A importância da criação da Política Nacional do Meio Ambiente, visto que em seus princípios norteadores, ela aponta para a inclusão da educação ambiental em todos os níveis de ensino e na educação. E aí a gente volta para a aula onde a gente falou sobre o histórico da educação ambiental e sobre a construção das políticas, né, principalmente da política nacional, que é nesse momento em que a educação ambiental ela é apontada como uma necessidade de ensino em todos os níveis de educação, todos os níveis de instrução e inclusive da educação comunitária. Ela entende o meio ambiente como patrimônio público que deve ser protegido e de uso coletivo, assim, né, como a água, assim como o solo, assim como esse bem natural, né? A segunda metade dos anos 80, ela foi significativa para a educação ambiental, porque emergiu o socioambientalismo, essa ideia, essa união entre as questões do meio ambiente e as questões da sociedade no Brasil. E isso tem a ver com a ampliação das parcerias e a convergência nas agendas de luta política entre o movimento ambientalista, as centrais sindicais do campo da cidade e os grupos de mulheres, indígenas, seringueiros. Toda essa convergência dos movimentos sociais fez surgir essa ideia de socioambientalismo, essa necessidade de criar um conceito, inclusive, que fosse mais alinhado à categoria de totalidade. Porque somente a discussão ambientalista não estava apontando para as transformações reais, porque precisou-se falar da produção, do meio da produção, do sistema político, econômico, social, tudo isso faz parte da discussão do meio ambiente, ela não está apartada. As discussões da política nacional construída pelo Estado militar, ela caminhou para um sentido do meio ambiente, da discussão puritana, digamos assim, da discussão biologizante, para a discussão técnica, para a discussão ecológica apenas, sem as outras dimensões da sustentabilidade, a dimensão política, econômica, social, cultural. E aí, a segunda metade dos anos 80, pela emergência de muitos movimentos, né, o MST, por exemplo, surge nessa época, né, na segunda metade dos anos 80, todos esses movimentos, grupos de mulheres, indígenas, vejam bem, essas categorias sociais da vulnerabilidade. Então, são aqueles que sofrem, que se organizam, obviamente. São esses sujeitos que sofrem com os impactos do meio ambiente que se organizam. E aí a gente vai voltar lá na discussão das sementes, como patrimônio da humanidade. Esse é o grande slogan, né, a grande palavra de ordem, digamos assim, que são as sementes como patrimônio da humanidade, a serviço do povo, a serviço da humanidade. Quem que se organizou para fazer isso? Para surgir essa campanha internacional? Foram os sujeitos que são afetados por isso, aqueles que perderam a biodiversidade cultural e biológica por conta dos avanços da modernização da agricultura, por conta da imposição do pacote tecnológico a essas pessoas, por conta da degradação do bioma, da degradação ambiental, da perda do seu território, da expulsão do seu território, do êxodo rural. Então, são esses sujeitos que dão esse caráter mais social para a discussão ambiental, né? São eles que fortaleceram uma visão não antagônica entre questão social e ambiental que eram predominantes no país até a segunda metade dos anos 80. As implicações da inserção do debate educacional no ambientalismo não se construíram com neutralidade, mais uma vez, não de forma tranquila, sem divergências, muito pelo contrário. Eles refletiram as especificações socioeconômicas, diferentes concepções pedagógicas em voga. Então, a gente volta lá na pedagogia histórico-crítica. Existe aí, dentro da teoria da educação, aqueles que são da pedagogia vão conseguir aí até compreender e tiveram acesso a esse conhecimento, né, no nível de universidade, as teorias pedagógicas, as correntes pedagógicas. Então, existem muitas correntes. Mesmo que no seu cotidiano escolar como profissional, mesmo que como estudante, a gente não tenha essa compreensão, mas toda a escola é desenhada baseada em uma corrente ou em outra. E, na realidade, tem vários autores que vão
vão construir essas correntes, né, que vão desenhar essas correntes, mas, segundo o professor Saviani, existem duas grandes vertentes, né, que é a liberal e a progressista. Dentro da liberal existem uma série de correntes, dentro da progressista outras correntes. Algumas, as liberais, são as mais conservadoras, e as progressistas aquelas que estão olhando para frente. Então, tem as mais críticas, as mais revolucionárias, as intermediárias, mas são basicamente duas grandes vertentes das correntes pedagógicas. E elas também influenciaram no debate educacional do ambientalismo. Então, fora as divergências que estão no campo geral do meio ambiente, como a gente viu nesse processo de construção da política, quando esse debate entra na educação, isso também vai ser influenciado por todas as correntes pedagógicas que estão em voga, seja de cunho conservador, como eu disse, as liberais, né, seja aquelas de essência crítica, ou as progressistas. Então, que acabam desenhando essas duas vertentes de que a gente fala nesse artigo aqui da educação ambiental, a vertente conservadora comportamental e a vertente crítico-emancipatória. Dentro dessas duas vertentes tem outras, mas todas dialogam com o campo de onde elas vieram. Então, essa classificação ela é mais didática, porque existem uma série de abordagens, uma série de teorias, mas elas acabam vindo de uma teoria maior. Acabam bebendo de uma fonte maior, de uma fonte mais histórica, mais clássica. Então, os autores tendem a referenciar a educação ambiental em duas vertentes, tá? Então, não foi no interior das instituições escolares que a educação ambiental surgiu, mas sim de iniciativas e empenho dos órgãos responsáveis pelo meio ambiente. E isso complexifica um pouco, porque não são profissionais, não são sujeitos que estão na educação, eles estão nos órgãos, iniciativas focadas no meio ambiente. Então, isso chega depois para a educação. Então, a gente tem um grande desafio para poder, a partir de todas as correntes pedagógicas que existem, conseguir desenhar uma educação ambiental que seja, de fato, interdisciplinar e que ela consiga resolver os problemas do meio ambiente e da sociedade, que são então, as diferentes visões. Resumindo, quem fez essa discussão foi o Loureiro, que é uma discussão muito interessante sobre essas visões de educação ambiental que se tem, como que elas refletem no dia a dia da escola. Então, de acordo com ele, existe a vertente conservadora comportamental, que se caracteriza por um entendimento naturalista e individualista da crise ambiental. Sua abordagem educativa é considerada despolitizada e com pequena problematização da realidade social, sendo que o foco das suas ações se restringe à redução do consumo material, sem a devida atenção aos processos históricos e às contradições do modo de produção capitalista. Então, é uma vertente, como o próprio nome diz, conservadora. Então, se a gente for olhar as diferentes visões que nós temos da sociedade, dos rumos da sociedade, a gente tem visões retrógradas, que olham para trás, como uma visão saudosa de que o que tinha antigamente era melhor do que tem atualmente. Então, uma visão retrógrada. Geralmente, as visões retrógradas estão relacionadas às visões fascistas e nazistas, né, que são visões ultrapassadas. Existem as visões da sociedade conservadoras, que olham para o momento atual e conservam essa visão e acham que ela é correta e que deve ser mantida, então, por isso, conservadora. Existem as visões progressistas, aquelas que olham para frente, e existem as visões revolucionárias, que, além de olharem para frente, querem ver transformação. Então, a gente pode resumir as visões assim, né? As visões retrógradas, as visões conservadoras, as visões progressistas e as revolucionárias. Essa ideia neoliberal, liberalismo, ela está olhando para frente, ela se encaixa nas visões progressistas, mas ela não é revolucionária, porque na medida que ela não quer mudar o status quo, né? Não há uma indicação de mudança radical de como as coisas são vistas. Então, essa vertente de que o Loureiro fala, ela é uma visão conservadora. Então, por isso que ela é naturalista, ela não olha para todas as dimensões da sustentabilidade, ela não olha para essa ideia de ser sustentável a médio e longo prazo, olhando para o futuro. Ela está olhando para as condições atuais, pontuais, a resolução dos problemas sobre um viés técnico. Então, normalmente, toda a visão de educação ambiental dessa vertente, ela é tecnicista,
ela foi construída sobre os moldes da ditadura militar, porque o conceito tecnicista, essa ideia de educação técnica, educação profissional técnica, essa ideia de Estado técnico, ou seja, burocrático, técnico, executado de forma pragmática, ela vem desse cenário aí dos anos 70, 60, 70, de ditadura militar. E ela não é exclusivamente brasileira. Se a gente for analisar historicamente, é um movimento mundial. Né? Na América Latina, então, nem se fala. Muitos governos autoritários, ditatoriais aconteceram nesse período. Então, isso refletiu na política. Refletiu na política de meio ambiente, que refletiu na política de educação ambiental e que reflete hoje nas nossas práticas. Essas visões restritas, essas visões alienadas, que não fazem conexão com o meio ambiente. Por isso, na segunda metade dos anos 80, os movimentos que se organizaram em torno do meio ambiente. Então, nós temos, se desde a década de 60, uma visão mais crítica, uma criticidade maior, que surge ali de um questionamento global sobre os rumos da sociedade e da humanidade, também há um movimento contrário a isso. Há uma tentativa de manter as coisas como estão. Essa visão da conservação, da manutenção. E isso interessa às classes dominantes, para que as coisas não mudem, para que as coisas continuem como estão, porque os maiores impactados, como eu disse, são aqueles que se organizam. E aqueles que procuram orientação, que é como nós aqui, né? Nós estamos aqui buscando informação, porque de alguma forma nós estamos sendo impactados por uma política conservadora, por uma política naturalista, individualista desse problema ambiental. Né? Quando a gente tem uma visão, quando a gente é impactado por esses problemas, há uma necessidade de busca de resolução desses problemas. Né? Então, essa é uma abordagem, inclusive, uma vertente, como o Loureiro chama, né? Ele chama de vertentes, é a hegemônica, é a maioria, é o que a gente encontra nas escolas, a gente encontra nos projetos, e em algum bem, apesar de que a gente tem muitos avanços na nossa política do meio ambiente. A outra vertente é a educação ambiental crítica emancipatória, é essa que o artigo se propõe a correlacionar com a educação do campo, histórico-crítica, ou seja, a aplicação lá na escola, né? Como isso a gente pode fazer na escola. É essa vertente, que é contra-hegemônica. Ela está no campo da resistência. Tá? Então, ela se apresenta como uma vertente contra-hegemônica e as suas bases teóricas presumem a indissociabilidade entre a sociedade, o meio ambiente e a educação, diferente da visão comportamental, porque ela é naturalista, ela está olhando exclusivamente para o meio ambiente, ela está se pautando exclusivamente por dados técnicos. Como resolver essa questão de forma pontual? Porque se você, quanto gestor, quanto organizador, executor de uma política pública, olha exclusivamente para as questões técnicas, você não resolve o problema como um todo. A gente só fica na parte, a gente não faz esse percurso dialético, todo, partes e todo, essa construção, esse par indissociável. A gente fica exclusivamente nas partes. A gente resolve aquele problema pontual. E, na realidade, se a gente for olhar a fundo, nem se resolve, porque para se resolver, eu preciso, eu não, né? Precisa se olhar para a totalidade das coisas. Então, ela se diferencia radicalmente da primeira vertente conservadora comportamental. As suas discussões, elas politizam a crise ambiental em busca de ampliar o tema de forma a inseri-lo nas relações sociais de produção. Então, a primeira vertente, ela exclui das suas análises os problemas do modo de produção capitalista, e a educação ambiental crítica emancipatória faz justamente o contrário. Ela olha para o modo de produção. Epistemologicamente falando, ou seja, filosoficamente falando, o que embasa essas duas vertentes? Essas duas vertentes, elas se dão na prática, no dia a dia, mas há um sistema epistemológico, uma base filosófica que vem antes disso. Por mais que nós não enxerguemos isso no nosso dia a dia, a gente não veja isso no nosso dia a dia, então a gente estava falando do embasamento filosófico dessas duas vertentes. Né? Como eu disse, há uma epistemologia que se constrói antes da aplicação de uma teoria, né? Antes da aplicação dela, da prática dela. Então, no primeiro bloco, que bloco? O bloco da vertente comportamental, da vertente conservadora,
influenciada pela teoria dos sistemas vivos, pela teoria geral dos sistemas, pela visão holística, pela cibernética, pelo pragmatismo ambientalista da proposta de alfabetização norte-americana. E o segundo, mais inserido nos debates clássicos do campo da educação propriamente dita, pela dialética em suas diferentes formulações de orientação marxista ou em diálogo direto com esta. Então, essas duas vertentes, elas estão nessas duas bases epistemológicas, essas teorias que envolvem e que constroem essas vertentes na prática. Então, Lima, que é um dos autores que discute educação ambiental, ele compreende que a abordagem não crítica da educação ambiental no país foi fortemente influenciada pelas ideias biologizantes da questão ambiental, aprofundando a sua separação das questões sociais, pois essa compreensão ela tendeu a destacar os aspectos naturais ou ecológicos dos problemas ambientais em detrimento de seus aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, sendo justamente nessa direção a crítica da dicotomização entre a sociedade e a natureza, que atua efetivamente a educação ambiental crítica emancipatória. Então, essa postura alienada é justamente essa crítica que a educação ambiental crítica emancipatória faz. Ela olha para a educação ambiental conservadora e diz: essa proposta é despolitizada, é uma proposta alienada, e que não transforma a realidade. É como se a gente tivesse, enquanto educadores ambientais, remediando, fazendo pequenas reformas, tampando aquele buraco por onde a água está vazando, sabendo que muitos outros buracos estão surgindo e a água está vazando. Essa ideia de como se a gente estivesse remendando problemas com discussões que não, de fato, não vão transformar a realidade. E a educação ambiental transformadora, emancipatória, ela faz justamente essa crítica, onde se dicotomiza, se separa educação e natureza. A delimitação teórica e histórica realizada pelos autores clarifica sobre quais concepções de sociedade e a educação ambiental vem sendo embasada ao longo da sua construção. Então, não se aparta a discussão ambiental da concepção de sociedade que tem. Que sociedade que nós estamos falando? Como ela está estruturada? Que educação a gente está falando? Sobre o que ela está sendo estruturada? Então, aí é uma série de estudos, é uma série de autores que vão trazer esse suporte para a educação crítica e emancipatória do meio ambiente. Então, a partir disso, a partir dessa delimitação que os autores fazem, a partir dessa caracterização, a gente consegue entender que concepção de sociedade que se tem e que se pretende alcançar. Então, aí que entram os aportes da educação do campo e no campo, porque para a educação do campo e no campo, educação rural mais crítica, essa educação dos movimentos sociais de luta pela terra, há uma nova concepção de sociedade, há uma nova concepção de educação, que se difere dessa que vem sendo construída historicamente. Então, por quê? Por meio das lutas que esses coletivos, que essas pessoas organizadas, elas fazem. Então, por conta das lutas empreendidas pelos movimentos, porque para permanecer no campo, como eu disse para vocês, é uma luta, é uma dificuldade muito grande, então precisa estar organizado, precisa ter proposta, precisa construir algo novo para que realmente seja possível a vida com dignidade no meio rural sobre as condições da reforma agrária. É muito difícil a vida no meio rural sobre as condições da reforma agrária por conta da falta de política pública, da falta de acesso a crédito, da falta de tecnologia apropriada, por falta de insumos que sejam adequados à realidade de cada local. Então, por conta dessas lutas, em busca da posse da terra, projetou-se uma consciência de mudança. Uma reforma agrária conduzida pelos movimentos, porque há reforma agrária também que não é conduzida por movimentos, né? Reforma agrária, por exemplo, de mercado, com a compra de terras via banco, né? É uma outra forma de se fazer reforma agrária. Agora, a reforma agrária feita a partir da luta de pessoas que se organizam e que ocupam as terras, terras improdutivas, projetou-se essa consciência de mudança. Porque quando você está num lugar onde as condições são muito difíceis, há necessidade de fazer algo diferente, senão você não estaria nem ali, porque a sua condição anterior era muito difícil. Então, essa consciência de mudança é muito clara dentro dos movimentos de luta pela terra. Então, tudo isso caracterizou essa articulação entre a educação
com todas as demandas da reforma agrária, como o quê? Como o trabalho, como a cultura, e que favorece os aspectos da coletividade, da solidariedade e do revigoramento do modo de vida das populações e seus saberes tradicionais. Então, voltamos lá nas características da agroecologia. A agroecologia faz isso. A agroecologia que surgiu muito antes de qualquer processo de reforma agrária conduzido por movimento social aqui no Brasil. Né? Os primeiros registros da agroecologia, enquanto agricultura sustentável, é final do século XIX, início do século XX. E os movimentos sociais de luta pela terra surgiram já nos anos 80. Então, esse revigoramento faz parte desse processo de crítica do sistema, de que há um apagamento da cultura, há uma exclusão desses sujeitos sociais, de toda a política pública construída, há um processo de pauperização, há esse processo de exclusão social mesmo. Então, a educação do campo, ela resgata isso, ela resgata esse saber, ela revigora esse modo de vida, ela dá condições para que as pessoas permaneçam no campo de forma digna, né, com condição de vida. Esses são os aportes da educação do campo, por conta de toda a crítica que ela faz. Então, a gente tem aqui uma concepção de sociedade, aqui tem uma outra concepção de sociedade, e tem outros valores, inclusive, sendo construídos, os valores da coletividade, da solidariedade, que se perderam, né? Se perderam no cotidiano do sistema que a gente vive. Né? A coletividade e a solidariedade não é uma característica do sistema capitalista. Isso é consenso. Então, há uma nova concepção de sociedade e de educação sendo construída na educação do campo. Por isso que nós nos referenciamos nela para poder construir essas ideias que nós apresentamos aqui nesse artigo, todas essas correlações. A educação nessa perspectiva, ela passa a expressar a sociedade na amplitude das suas relações, se valendo da universalidade em sua particularidade. É a relação do todo com as partes. Então, a gente se vale da universalidade, da prática social global, para aí, então, compreender a nossa particularidade, o nosso contexto, a nossa realidade local, do todo para as partes, das partes para o todo. A educação começa a expressar isso, porque, de fato, ela não expressa. Hoje, a educação hegemônica, essa formação unilateral proposta pelo modo de produção vigente, pelo modus operandi, ela não vê a totalidade das relações, não vê a amplitude dela, ela foca na especificidade. E a gente, por toda a nossa prática na escola, a gente percebe a necessidade de amplitude. E não só a prática como profissional, mas a prática como estudante. Como estudante, nós também temos a nossa criticidade porque toda essa repulsa que muitas vezes nos acompanha com relação à escola, ela foi construída desde quando? Desde a mais tenra idade, desde a educação infantil. São as experiências mais traumatizantes dentro das escolas. Então, tudo isso constrói a nossa concepção de escola. E depois a gente muitas vezes volta como profissional a ela. Então, como que a gente volta? A gente volta qualificado? A gente volta com uma visão mais ampla? Ou a gente reproduz esse conceito de educação, de formação unilateral, essa formação das classes dominantes, né, para as classes trabalhadoras? Não que seja essa concepção que eles constroem. Porque a própria escola, ela surge para os ociosos. Se a gente for analisar e ver historicamente, quando surgiu a escola? Essa escola surgiu para quem? Para os trabalhadores? Não, ela surgiu para os ociosos, para aqueles que não trabalhavam. Aí que surge a escola. É a escola desinteressada, é o estudo desinteressado, que deveria ser uma das nossas formas de se educar hoje em dia, né? Hoje a gente vai para a escola e, né, atendendo aos requisitos, às padronizações, aos currículos, às necessidades legais, mas não há um estudo desinteressado. É um estudo totalmente orientado, totalmente curricular. E nós precisamos resgatar esse estudo desinteressado, e que muitas vezes está para aqueles que não trabalham. Né? Quem não trabalha tem condições de fazer um estudo desinteressado. Agora, quem trabalha não tem condição, não tem nem tempo para isso. O cotidiano impede que nós conseguimos fazer estudos que não sejam aqueles orientados, sistematizados, sentados nas carteiras, com todo aquele pragmatismo escolar.
Então, há uma nova escola sendo construída, tá? Experiências, mas ainda são contra-hegemônicas, ainda são menores do que as experiências que a gente vê com mais frequência, né? Então, há necessidade do entendimento da realidade concreta, aquela que parte do concreto e volta para o concreto, de forma qualificada e transformadora. Não é a mesma, mas ela volta para a realidade, ela sai da prática social e volta para a prática social mais qualificada, e reflete um processo educativo, então, mais amplo, mais coerente com os determinantes sociais. A visão sistêmica, a visão do todo, do sistema, na perspectiva da educação ambiental crítica emancipatória, deve romper os limites da reificação e sacralização do meio ambiente em que se apoiam os holísticos, que é esse campo epistemológico que constrói a vertente conservadora comportamental. Essa visão naturalista, biologizante, compartimentada, isolada, técnica, despolitizada, alienada. Essa visão do meio ambiente, ela olha para a natureza como algo sagrado, reificado, coisificado, às vezes coisificado no sentido de reificação de coisa, ou sacralizado, algo santo, divino, mas completamente desconectado com a realidade humana. Então, se há um sagrado na natureza, ele é sagrado na medida que ele se relaciona com o ser humano, porque todo o desenvolvimento histórico humano ele esteve atrelado a como o ser humano modificou a natureza e se integrou a ela para evoluir. Então, se há algo de sagrado, ele está relacionado com o ser humano também, mas não é a visão hegemônica. Se olha para o meio ambiente com esse olhar de santidade, de algo que é intocável, ou de uma preservação pura, sem entender que as relações sociais interferem nessa concepção também, né? Então, a visão mais sistêmica, a visão da educação ambiental crítica, ela se preocupa com condições mais abrangentes, como as sócio-históricas, políticas, que se apresentam como inseparáveis da questão ambiental. Em conceitos que não são dialéticos, que não veem um movimento dialético, que não olham para frente de forma progressista ou até mesmo revolucionária, há uma tendência a simplificar a totalidade e pressupor que a resolução dos problemas ambientais decorre de uma relação harmônica sobre o prisma da individualidade, da experiência e do comportamento humano, ao invés da compreensão que alcance o sociopolítico econômico. É olhar para os problemas ambientais de forma individual, não coletiva, não olhando para os grupos sociais, para as categorias sociais que são atingidas pelos problemas, elas não fazem parte desses processos de construção, elas resistem, elas constroem, há política sendo construída, mas ainda no campo minoritário, no campo contra-hegemônico, no campo da resistência, e que falta condições para que essas ideias elas sejam colocadas em prática. Então, quando você tem um conceito que não vê o movimento das coisas, que não é dialética entendida como o movimento das coisas, é uma tendência a simplificar demais a totalidade, que é complexa, que é determinada por múltiplas questões, por muitas dimensões. Então, a gente cai nessa ideia de que, a partir de uma relação de harmonia, que na realidade não tem nada de harmônico, tem tudo de desarmônico, ela possa resolver os problemas. Ela coloca a questão do consumo como algo prioritário. Então, há uma crítica. Então, se a gente deixar de consumir determinado produto, tudo se resolve. Mas já há uma série de estudos, uma série de trabalhos embasados que afirmam que o caminho dos boicotes ou do não uso, da não... Então, a gente estava falando sobre esses conceitos não dialéticos, esses conceitos estanques, naturalistas, biologizantes, que olham só para as questões ambientais e esquecem as outras dimensões, né? Elas não alcançam a compreensão sociopolítica e econômica, não olham para a transformação do modo de produção. Se a gente não olha para isso, realmente a gente vai ficar sempre nessa condição que nós estamos até hoje. Então, filosoficamente, epistemologicamente, a compreensão crítica da educação ambiental, ela está na hermenêutica, que é essa teoria da compreensão, essa teoria do entendimento, da interpretação, a hermenêutica, né? E aí a gente vai ter uma série de autores que tratam da hermenêutica, da fenomenologia,
e da teoria marxista e ou frankfurtiana, né, da escola de Frankfurt, ou da Lar também. Então, toda essa base filosófica, ela vem construindo a educação ambiental. Não é só numa perspectiva marxista, digamos assim, mas de toda uma base hermenêutica, fenomenológica, que é aquela que olha para o fenômeno apenas, não necessariamente é tão crítica, tá? Mas todas elas estão num campo que consegue olhar mais para as questões socioculturais, sociopolíticas, econômicas. Elas têm uma visão mais crítica da sociedade. Mesmo que elas não sejam tão revolucionárias, tão transformadoras, mas elas são uma visão mais progressista, menos conservadora. Nem falando dos retrógrados, né? Porque essa visão que olha para trás são visões, inclusive, ultrapassadas, né? Que a gente não é o caso da reflexão. Mas são essas visões mais conservadoras de que a gente critica também, né? Então, essa compreensão da educação ambiental mais crítica, ela se amplia no campo da filosofia. E as contribuições da pedagogia histórico-crítica. O que é a pedagogia histórico-crítica? Vocês já ouviram falar? Vocês já tiveram acesso a essas contribuições? Se tiver alguém da pedagogia aqui, quiser falar, fica à vontade, tá? Então, a pedagogia histórico-crítica, ela vai trabalhar com saber sistematizado transformado em saber significativo, tá? Ela é excelente, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, Laura, e vocês podem depois estudar um pouco mais sobre ela, com as referências bibliográficas que a gente passa aqui. Então, na pedagogia histórico-crítica, o estudante ele é capaz de realizar as conexões relevantes entre as disciplinas e o contexto onde ele vive. Por isso que ela parte de um saber sistematizado e se torna um saber significativo, porque ele tem acesso à disciplina, ele está estudando o conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, mas ele faz a conexão necessária com o dia a dia, com o contexto onde ele está, entendendo o conhecimento como historicamente elaborado. Isso é muito importante para a pedagogia histórico-crítica. O conhecimento historicamente elaborado, de onde ele veio, quem construiu esse conhecimento, quem foram os sujeitos que fizeram ele. Quando a gente tem compreensão disso, quando a gente tem criticidade, a gente consegue sair da escola e consegue estar inserido na sociedade de forma mais consciente, de forma mais atenta. Então, a pedagogia histórico-crítica, a PHC, ela defende a escola. Não há uma supressão dessa organização social, dessa instituição social. Não há uma supressão, não uma negação da escola. Pelo contrário, há uma defesa. Porque a escola é responsável pela socialização do saber sistematizado. Só que ela precisa ser mais do que isso. Ela precisa socializar o saber sistematizado e transformar em saber significativo. Saber contextualizado, conectado com a realidade social. Ela tem que estar voltada para a prática social global. Ela surge em 1982, mas ela só vai ter esse termo, esse nome, em 1984, num artigo chamado Para Além da Curvatura da Vara. Se vocês colocarem na internet, vocês vão achar esse artigo, de 1984. Esse termo ele foi cunhado pelo Demerval Saviani, um dos grandes educadores do Brasil. Não sei se tem algum pedagogo, como eu disse aqui, se conhece o professor Demerval, ele ainda é vivo, ele é professor titular na Universidade de Campinas, né, na Unicamp. Ele é um professor referência na educação. E ele criou, né, essa pedagogia. E o que tem? Quais são as características dela? O principal é o trabalho. É o trabalho como gênese. Pode perguntar, Eduarda, fica à vontade. Pode fazer a sua reflexão e tudo mais. Sim, eu sou estudante de pedagogia, e aí eu fui lá pegar o livro, né? Porque esse é o livro que a gente estuda como resenha, que é justamente do Demerval. Então, ele é uma referência realmente na pedagogia. Esse livro é a história das ideias pedagógicas no Brasil, então ele traz todo um conceitual da presença indígena, né? Não considera a história do Brasil a partir da invasão portuguesa. Então, enfim, trazendo essa referência, ele realmente é o livro em que se dá em concursos de pedagogos, né? De pedagogia. Eduarda, eu não consegui escutar toda a sua reflexão. Você pode fazer de novo para mim? Porque a minha internet caiu. Ah, tudo bem.
Eu estava mostrando o livro do Demerval, que é um livro referência, né? O livro se chama História das Ideias Pedagógicas no Brasil. E é um livro em que, na pedagogia, a gente tem que fazer uma resenha sobre ele, né? Então, ele é uma leitura obrigatória, né? Para além das disciplinas que a gente cursa. Também dizem que cai muito em concurso de pedagogia. E é isso, nesse livro, ele considera a presença indígena e sistematiza, né, esse conhecimento também, como você está trazendo, nessa sistematização para a realidade. Então, ele considera a história do Brasil antes da invasão portuguesa, entendeu? Então, também ele, por si só, já tem essa visão crítica da história, né? Por esse movimento, assim. É isso. O professor Demerval é uma referência para a educação brasileira. Ele é um pesquisador assim incrível e muito referenciado dentro da pedagogia, né? Ele é um pedagogo, né? Ele é um pedagogo e é base do currículo da pedagogia. E é isso mesmo que ele faz, Eduardo. Ele tem uma visão crítica da história. E é a partir disso que ele consegue construir toda a teoria dele. Essa história, esse livro que você mostra é um livro mais recente dele. Então, a pedagogia histórico-crítica é um pouco antes, né, da década de 80, né, 84, que é quando ele começou a delinear e toda essa ideia. Então, o que a gente tem? O trabalho como gênese, atividade especificamente humana, caráter de essência, como a gente falou na última aula, né, se tem alguma essência humana, se ela existe, ela é o trabalho como essência humana. A humanização, ela vai se formar nessa relação com a natureza por meio do trabalho. É assim que o ser humano se humaniza. O processo histórico de humanização, ele se dá através da relação do ser humano com a natureza por meio do trabalho. O ser humano, ele... Vocês estão me... Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão vendo a minha apresentação de slides? Sim. Vendo Então e tá, então eu vou ouvindo. continuar, tá? Eu vou continuar desse jeito aqui. Então, beleza. Então, esse processo de humanização, ele se dá pelo trabalho. As condições de humanização do ser humano é circunstanciado pela história e pelo modo de produção. Então, na sociedade comunal, a sociedade mais antiga, digamos assim, a primitiva, a educação e trabalho era uma unidade, mas conforme o desenvolvimento das forças produtivas vai acontecendo, essa relação ela vai se dissociando. Então, se a gente pensar na evolução histórica do ser humano, a gente tem o socialismo, o comunismo primitivo, ou como o autor chama, a sociedade comunal, a gente tem o escravagismo, o feudalismo, o capitalismo. São esses os modos de produção histórico que a gente tem sistematizado, né, e estudado. Então, na sociedade comunal era uma coisa só, né? Educação e trabalho era uma coisa só. E ela veio se distanciando. Hoje, a gente tem uma sociedade em que o trabalho intelectual e o trabalho manual são totalmente dicotômicos. Há um grupo que é responsável pelo trabalho intelectual, que são as classes dominantes, e um grupo responsável pelo trabalho. É basicamente isso. Se a gente recebe uma parte desse sal, se a gente recebe o salário, nós somos trabalhadores. Independente se a gente é autônomo, se a gente tem uma pequena empresa, ou se a gente tem uma condição um pouco maior, a gente não faz parte desse grupo seleto que está responsável pelo trabalho intelectual na sociedade. Né? Então, a escola, como ela é determinada e determinante nesse processo, desse processo histórico, ela está apartada do trabalho hoje em dia, né? Desse trabalho enquanto unidade, esse trabalho onde unifica trabalho intelectual e trabalho manual, não esse trabalho exclusivamente manual, tecnificado e alienado, né? Mas é essa atualidade que a gente tem. Então, é a partir disso que a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani trabalha. Então, a escola tradicional no Brasil, esse paradigma positivista que norteia a educação, o sistema
educacional, ele implementou disciplinas isoladas, desconexas entre si e com a realidade, e aí ela tornou o processo de aprendizado muito repetitivo, pobre, fragmentado. Isso distancia o estudante da escola, isso distancia o professor da própria escola. É como se todos estivessem ali para cumprirem, basicamente, protocolos. Então, a escola ela passa a ser esse lugar que não é agradável, por conta dessa concepção tradicional de escola, essa concepção tradicional de educação. A mera transmissão de conhecimento, esse conhecimento segmentado, independente, ela não faz com que tenha espaço para emergir uma aprendizagem significativa, porque é muito fragmentado, não tem nada que faça uma conexão, não faz conexão entre a disciplina e a realidade social. Agora, a pedagogia histórico-crítica, ela vai incidir justamente sobre esse conhecimento fragmentado, segmentado em partes. Ela vai construir a formação unilateral, ela atinge a unilateralidade, que é a visão sintética da realidade. Essa compreensão da sociedade como um todo, essa interpretação sincrética que os alunos têm que ter, né, partindo da prática social e voltando à prática social de forma mais qualificada. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela compreende a escola enquanto um campo ideológico que reproduz uma visão de mundo vinculada aos interesses hegemônicos. Então, a escola, ela é determinada e determinante. A compreensão de quem está no poder. Então, tudo que diz respeito à escola, ela tem um viés, por mais que as pessoas acreditem que não há um viés, que não há uma determinação ideológica, mas há. A formação de sujeitos críticos, por conta de toda a questão da reforma agrária, por toda a dificuldade que se há em permanecer consciência de mudança, a educação ambiental crítica emancipatória, ela tem aderência, né? Então, aí a escola, ela se coloca realmente como uma mediadora social, ela se ocupa, ela também assume o papel de transformação, na medida que ela entende que há necessidade de mudança, que há necessidade dessa consciência de mudança, ela começa a assumir esse papel de transformação, porque ela proporciona ao estudante, ao aluno, de qualquer nível de ensino, um entendimento mais amplo das relações entre a sociedade e a natureza, e aí, de posse desse saber, apropriado culturalmente, esse jovem, essa criança, esse adulto, ele tem a possibilidade de buscar a melhoria das condições de vida, da sua existência, e também contribuir para a existência das gerações futuras. Então, aí a gente trabalha de forma mais qualificada. A crítica ambiental planetária indica, então, a necessidade da gente difundir e compartilhar o conhecimento científico arraigado na totalidade, considerando as contradições sociais e visando a superação daquilo que é imediato, da fragmentação do conhecimento e do poder destrutivo do capital. Então, isso faz parte de todo esse processo da educação ambiental crítica emancipatória. Ela tem isso como objetivo. Os pressupostos da pedagogia histórico-crítica, nesse sentido, apontam para a dialética como um processo crítico, reflexivo e dinâmico, que se esforça no sentido de entender a educação como fundamento do desenvolvimento da história e das forças de produção, relacionando a educação aos seus condicionamentos sociais. Não é uma educação alienada, apartada, uma educação conservadora, é uma educação progressista, uma educação que olha para frente. A educação ambiental conservadora, ela já possui uma visão restrita, que diminui a importância da análise dos conflitos sociais em favor da harmonia abstrata. Olha só que interessante. Nós buscamos harmonia. Social. Então, a gente cai no holismo, a gente cai na sacralização do meio ambiente, a gente cai na biologização das questões ambientais, no tecnicismo, a gente cai neste lugar, que é um lugar de alienação, um lugar despolitizado, que é um lugar que não tem transformação. Ela é um jogo de interesse, apenas. Então, o que a gente entende como educação emancipatória, ela visa, sim, a harmonia, mas uma harmonia concreta, real, para todos. Então, não se desconsidera o que se antecipa a toda a problemática ambiental. Tudo que vem antes da problemática, ela é considerada. Isso é um papel da educação emancipatória, né? Seja ela ambiental ou não.
Então, a pedagogia histórico-crítica, ela vai ser uma orientação teórica e metodológica. Ela vai colocar a escola como um local privilegiado. Então, a escola é o local privilegiado do acesso ao saber sistematizado, o espaço que possibilita as apropriações necessárias para a formação humana unilateral. Porque a escola, né, ela é a força pedagógica que tudo domina, como diz o professor Saviani. Ele esclarece que o ser humano se constitui historicamente sobre as condições biofísicas da natureza numa relação intrínseca de dependência. Então, ele está falando aqui da indissociabilidade, sociedade e natureza, que é preconizado pela educação ambiental mais crítica, que é preconizada pela agroecologia, que é preconizado pela educação do campo. Por isso que foi necessário para a gente fazer esse exercício de fazer essas correlações, para mostrar que existem aparatos, instrumentos para que a gente possa se utilizar para qualificar nossa prática como professor, ou como profissional, como gestor, dentro das escolas. Há uma série de teorias sendo construídas, há uma série de experiências de sucesso que a gente precisa se referenciar para não cair nessa educação ambiental alienada, que não é transformadora, que não é o objetivo, né, da agroecologia, por exemplo. A agroecologia é transformadora por essência. Aí tem aqui uma experiência do ensino das ciências naturais de biologia dentro da pedagogia histórico-crítica, né? Então, os estudos de Geraldo focam um pouco disso, né, baseada na experiência do ensino, né, da biologia na educação básica, né? Então, a pedagogia histórico-crítica ela vai entrar, então, como uma atividade mediadora dessa prática global. Ela faz esse exercício, né? Desses termos aí, que o autor que a educação ambiental dotada de criticidade entendida de forma ampla pode ser trabalhada a partir da prática social dos estudantes e voltar ao ponto de partida de forma qualitativamente superior. Então, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, os princípios, os objetivos da educação, eles são importantes, porque aí a gente vai voltar à formação unilateral, vai voltar a essa diretriz, esse princípio da formação unilateral. Ela vai se ancorar numa sociedade diametralmente oposta à hegemônica. A gente vai estar falando de concepção de sociedade e de concepção de educação. É isso que o professor Demerval traz nesse conceito da pedagogia histórico-crítica. Ele fala de uma outra sociedade, de uma outra concepção de vida, já que por todo esse processo de degradação ambiental, de crise ambiental que a gente vem presenciando, toda essa usurpação da natureza e da riqueza pública, nós conseguimos entender e observar, assim como Foster fez, com esse autor que discute o meio ambiente, ele vai dizer que há uma premissa de que o capital entender o porquê que muitas coisas não avançam quando a gente quer falar de educação ambiental. Por isso, por que é uma situação tão complicada, é tão difícil a gente chegar na educação ambiental libertadora e emancipatória? Porque o próprio capital, ele tem como premissa ser essencialmente antiecológico. Então, diante disso, do ponto metodológico, né, como que a gente falou aqui das questões teóricas, né, epistemológicas, e do ponto das questões metodológicas, né, como que isso deve orientar a prática educativa nas escolas, como preparar e fundamentar essa formação escolar da criança e do adolescente para enfrentar esses desafios, como inserir essa educação crítica emancipatória das escolas, né? Como se utilizar da pedagogia histórico-crítica como uma metodologia para resolver essas questões, para ampliar a consciência dos estudantes, para ampliar, inclusive, a nossa própria consciência. Como eu venho dizendo, a educação ambiental não é só um objeto, né? Não é só olhar para o estudante como objeto, mas é uma relação sujeito-sujeito, professor se educando e sendo educado. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, essa visão de que nós estamos sendo educados a todo momento, e a gente precisa trazer para o nosso cotidiano essa mudança, né? Então, como que o Saviani trabalha metodologicamente a pedagogia histórico-crítica? Ele tem um caminho. Qual o caminho? O caminho que são para instrumentação, para catarse, e volta novamente mas agora de forma qualificada. E o que seria a
problematização. Ela compreende o processo de identificação do problema, que vem da onde? Da prática social. Então, aí que a gente começa a falar da prática da educação ambiental, é identificar os problemas, que às vezes não estão claros para os nossos estudantes, não estão claros nem para a gente. Então, a identificar esses problemas baseado na nossa prática social, entendendo que a prática social não é apenas o contexto fetichizado, o contexto local, mas também o local e o global. Então, uma prática social global, olhando para o local e para o geral, para o micro e para o macro. Que o problema, então há uma identificação do problema e também como que esse saber sistematizado que a gente encontra nas escolas, no currículo, no nosso dia a dia, pode superá-lo, tornando, então, o saber o quê? Útil. E depois a gente tem um processo de instrumentação, ou seja, é a apropriação das ferramentas que vão permitir que o estudante possa buscar a solução desses problemas identificados. Então, ele identifica o problema a partir da prática social global, ele é instrumentalizado a buscar soluções para esses problemas, ele vai entrar, consequentemente, no processo de catarse, que é o ponto culminante do processo pedagógico, momento em que ocorre a efetiva incorporação dos processos e instrumentos culturais, transformados em elementos ativos de transformação social. É esse processo de reflexão, é quando eu identifico o problema, eu sou instrumentalizado, eu tenho os instrumentos para fazer a transformação, e eu entro nesse processo culminante que o professor Saviani diz, que é esse momento de catarse, é quando a gente entra nesse choque da realidade, dentro do processo pedagógico, e incorpora os instrumentos culturais para poder transformar, para poder usar isso como elemento de transformação social. E aí se retorna novamente a prática social enquanto ponto final, qualitativamente superior ao emaranhado sincrético do passo inicial. Então, esse é o caminho da pedagogia histórico-crítica. Parte de uma prática social, de um emaranhado sincrético, ou seja, de informações dispersas, perdidas, sem conexões com a realidade global. Ele é problematizado, né? Esse contexto é problematizado, esses problemas são identificados, o saber sistematizado, ele entra para dar suporte para resolver esses problemas. É um processo de instrumentalização, de dar ferramentas para esses jovens buscarem as soluções. Ele entra num processo de reflexão profunda, de catarse, que é o ponto culminante, como o Saviani diz, e depois, já com isso tudo muito claro, esse saber que antes era um saber apenas sistematizado culturalmente, ele passa a ter utilidade no cotidiano desse jovem, e aí a prática social, ela se torna qualificada, ela se torna superior à prática inicial. Então, é do concreto ao concreto. Ele sai do concreto e volta ao concreto, mas melhor. Concreto avançado. E aí sim o papel do professor, que é fundamental, a despeito de uma série de teorias pós-modernas que tiram o papel do professor como central, ou que retiram a escola como papel central da transmissão do conhecimento. Há uma série de propostas assim na área de educação, há correntes pedagógicas que relativizam o conhecimento. Então é muito fácil quando você vem de uma família, de um contexto histórico, onde você tem acesso à cultura, onde está um ambiente infinitamente rico de conhecimento e de cultura, e a partir disso você diz, a escola não é boa, não funciona. Então, não precisa ir para a escola. Mas quem diz que não precisa ir para a escola? Um sujeito que teve acesso à escola. Então, há uma série de discursos hoje em dia que diz o seguinte, a educação ambiental, a educação infantil é melhor que a educação universitária e vocês não estão preparados para essa conversa. Não sei se vocês já viram essa máxima. Realmente, nós estamos preparados para essa conversa, sim, para dizer que a educação ambiental é tão importante quanto a educação universitária. Então, assim, não adianta a gente ter uma educação infantil muito bem estruturada se a gente não tem acesso a outros níveis de instrução, são níveis diferentes, porque há uma maturidade cerebral humana, então se a gente tem acesso àquele conhecimento na base infantil, a gente vai ter outro, como vida
adulta, profissionalizante para, né, a gente estar na sociedade. A educação infantil tem que ser totalmente transformada, assim como todos os níveis, mas é importante a gente ter acesso. Então, aqui, o professor Demerval Saviani deixa muito claro o papel do professor, o papel da escola, e que há uma disputa desse cenário, e a gente faz parte dela. Então, a gente precisa entender que acessar o conhecimento para nós, como trabalhadores e trabalhadoras, é muito importante, que a partir do momento que a gente tem acesso a esse conhecimento, a gente consegue voltar para a sociedade qualitativamente melhores, com mais consciência, com mais poder, né, para interferir nos rumos da sociedade, né, para criar também os filhos de uma maneira mais crítica e que a gente consiga escolher melhor as pessoas que vão estar nos representando dentro do Estado, que a gente vai se inserir em movimentos para poder construir a política pública, como eu disse para vocês. A política pública, ela é construída pelo Estado, mas também pela sociedade civil organizada. E como que a gente tem consciência disso? É a consciência política, é essa a necessidade. Então, pessoal, esse é o processo que o Demerval Saviani nos faz, ele nos presenteia como uma referência histórica da educação brasileira. Espero que vocês leiam ele, porque ele traz muito conhecimento, muita clareza para a nossa prática como professor. Então, é isso, pessoal. A gente encerra aqui a nossa aula, nosso estudo dirigido desse artigo. Se vocês quiserem estudar um pouco mais, está lá nas referências, vocês podem acessar, tá bom? Tem aqui o link do artigo. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma reflexão, está aberta. E semana que vem a gente volta, se essa semana, desculpa, a gente volta na quinta-feira para socializar uma experiência. Nós teremos um convidado especial, então eu aguardo vocês. Muito obrigada e até quinta-feira.